Faça aí um excepcional dia. Aqui é o Paulo e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre bloqueios emocionais e o que eles estão fazendo com a sua vida. Você pode estar refém de conexões neurais rompidas lá na sua infância e que estão influenciando em todos os resultados da sua vida a partir de hoje. Será que a vida que você está levando aí é a vida que de fato você nasceu para viver? Eu acredito fortemente que não, porque plenitude só se atinge quando você de fato faz aquilo que ele te chamou para fazer. E eu estou aqui para te mostrar o quanto você tem perdido os melhores dias da sua vida. Por que que eu te falo isso? Eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto porque há pouco mais de 1 ano e meio eu fui curado de um dos bloqueios que eu costumo dizer que esse é um dos piores de fazer. Quem tem esse tipo de problema já deve ter procurado parar com isso muitas vezes. E principalmente você, que é cristão, que deve ter uma consciência pesada. Sabe qual é o bloqueio que eu estou falando aqui? Esse para mim foi um dos piores. Eu consegui ressignificar isso em questão de 5 minutos. E eu passei mais de 27 anos afundado nisso. Eu vou te falar, eu não tenho vergonha mais de botar isso para fora. Porque eu não sei se você sabe, mas todo bloqueio que você carrega, ele é vergonhoso para você. Você acaba que não expondo ele, porque o cérebro ele vai te proteger e ele vai te causar um incômodo quando você falar. E esse bloqueio, ele tomou de fato os melhores dias da minha vida. A quantidade de energia que eu gastei com isso, eu não sei nem te dizer quanto isso estava segurando. Parece que tinha uma bola de ferro toda hora me segurando quando eu queria fazer e passar de fase, isso não deixava, porque eu era viciado nisso. Sabe qual que eu tô falando aqui? Pornografia. Eu faço questão de falar isso pra você, porque isso não é bonito. E se você sofre disso, só quero te falar uma coisa. Eu entendo o que você está passando. Eu sei que não é fácil se desvincular desse vício, porque o seu cérebro ele se adaptou a isso de uma maneira e ficou prazeroso para você. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso está roubando os melhores dias da sua vida. Porque eu passei 27 anos afundado nessa merda. E eu não produzia, cara. Eu só fazia só isso da vida, praticamente. Algumas pessoas têm isso demasiadamente descontrolado, como eu. Outros faz, mas não é tão evoluído como eu. Mas mesmo assim, isso é um bloqueio. Paulo, o que é um bloqueio? Bloqueio é tudo aquilo que você sabe que não te faz bem e, de uma certa maneira, você não consegue se sair. Você está ali fazendo e aí você diz, não, eu vou parar. Não consegue. Não consegue só. Isso é um bloqueio. Isso foi causado lá na sua infância. Procura, investiga como foi que você teve acesso a isso nos primeiros momentos. Como foi que isso gerou conexão no teu cérebro que fez tu gastar energia nisso esse tempo todo. E você vai ressignificar isso. Não precisa fazer regressão, não precisa procurar psicólogo. O que você precisa é voltar na sua mente, incansavelmente, caçar qual foi ou quem foi que fez isso com você. No meu caso, eu passei a vida inteira querendo parar com isso, pedia perdão para Deus e eu não conseguia parar. Cara. É incansavelmente desgastante. Você tá fazendo as coisas escondidas, você tem sua esposa, ela não, muitas vezes sabe, muitas vezes não sabe, como a minha não sabia, e foi um pouco, como é que eu te falo, impactante na vida dela isso. Ela não acreditava, não queria entender por que era que acontecia e como era. Mas eu tenho 8 anos de casado, 9 de relacionamento, e eu vou te falar, era vergonhoso eu fazer isso e, de uma certa maneira, apagar os rastros. Mas a libertação aconteceu em dezembro de 2020. Foi como um estalo. Você pode até estar aí do outro lado falando assim, Paulo, é muito difícil o meu problema. Eu já procurei diversas vezes me sair disso e não consegui. Você falando dessa maneira parece que é fácil, mas eu vou te falar, não é fácil. Não é como um estalar de dedo, mas no meu caso, que eu já vinha envergonhado disso e eu queria parar com isso, mas eu não conseguia, eu precisei ressignificar isso de uma maneira que eu voltei para a cena e fui entender por que é e quais foram os motivos que me fizeram ter essa desconexão neural a ponto de eu ficar viciado nisso. Porque, veja bem, eu tenho 33 anos. Na minha época só tinha revista. Se você tem essa mesma idade ou um pouco mais, você não tinha acesso ao conteúdo explícito que você consegue encontrar hoje na internet. Então tá muito fácil você se bloquear, tá fácil de você ficar viciado em algo. Tem muito acesso hoje.
E na época não tinha isso tudo, mas eu tinha revistas, eu tinha a minha mente. E ainda é pior, você força muito a cabeça. E o cérebro fica viciado. Então, naquela época, eu tinha uma pessoa que tomava conta de mim quando criança, e eu voltei para a cena, e minha mãe, quando chegou no trabalho, ela pegou essa pessoa, teoricamente abusando de mim, né, em cima de mim. Ela tinha, acho que na época até 13 anos, e eu tinha talvez 4, 5 anos, não lembro. Lembro da idade, mas eu lembro da cena. E aquilo me marcou. E eu acredito que ela já vinha fazendo isso já outras vezes, só que no momento eu não consigo lembrar das outras cenas, mas eu me lembro especificamente da minha mãe pegando isso dessa vez. E no mesmo momento ela tirou essa pessoa lá da nossa casa, que ela tomava conta de mim, e daí pra frente, meu amigo, desencadeou pornografia e vício, e aí se tornou uma coisa incontrolável. Depois a gente foi crescendo, foi tendo acesso a outras coisas, a outros conteúdos, e isso foi só mexendo mais ainda com a mente. É a ponto, meu amigo, de que esse bloqueio, ele se torna às vezes até mais prazeroso do que o próprio sexo, do que o próprio contato com sua parceira, sua mulher, sua esposa. E isso é frustrante. E às vezes você ainda fica forçando a barra do seu parceiro, da sua esposa. Por quê? Porque você quer mais, você quer fazer o que você está idealizando na sua cabeça. Aquilo que você aprendeu, você quer executar. E aí, muitas vezes, não condiz com o comportamento ou com as crenças da pessoa, você força a barra e isso faz com que as coisas desandem no seu casamento, no seu relacionamento. Você deixa de produzir, você deixa de trabalhar, só pensa nisso. Tem horas que você fica doente a ponto de imaginar como é que isso aconteceu comigo, como é que isso acontece comigo. É vergonhoso. E ele é vergonhoso mesmo. E é por isso que eu estou aqui te falando. De dezembro de 2020 até o dia de hoje, as coisas elas mudaram. Eu passei por essa transformação ao qual eu consegui avançar. E depois que eu desbloqueei isso, eu comecei a ter vida de fato. Eu comecei a entender outras coisas. Eu comecei a pegar minha energia que eu gastava somente com isso, comecei a produzir conteúdo, a ler livro, a internalizar a pessoa que eu realmente queria ser. Porque eu gastava energia demais com isso aí. Entenda. Estou falando de bloqueio, estou falando de um dos piores que eu já desbloqueei para que você possa ouvir esse vídeo e refletir se você também tem. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm e não reconhecem isso e não procuram ajuda. E realmente é complicado falar desse assunto. Eu entendo o seu lado, eu passei por isso, só que eu estou aqui para te ajudar nesse processo e te falar, você precisa ressignificar todos os bloqueios que você carrega. E, Paulo, só é esse? Não. São vários. Eu mesmo já desbloqueei, já passei por mais de 10 desbloqueios. Eu consegui tirar 10 desbloqueios, eu fiz 10 desbloqueios. Esse da pornografia eu fiz sozinho, mas com meu pai eu precisei de ajuda. Paulo, como assim bloqueei com o pai? Você que está me assistindo aí. De repente você tem uma mágoa do seu pai, ou você tem uma mágoa da sua mãe, e você não consegue superar isso, você não consegue dizer que ama seus pais, você não consegue um contato maior, você tem mágoas carregando essas mágoas deles, e eu te digo uma coisa, isso também tem tomado os melhores dias da sua vida. Talvez você já tenha um relacionamento e não entende por que discute tanto com a sua esposa, com o seu marido, porque você busca nele ou nela uma coisa que só teria acesso com seus pais. E aí? O que é que você está achando que está acontecendo? Você tem problema com seu pai, com sua mãe? Saiba que o seu pai e a sua mãe, eles são canais de Deus entre a terra e o Criador. E aí você só vai ter acesso a isso depois que você entender isso. Seu pai e sua mãe, eles lhe deram o melhor que eles tinham com o conhecimento que tinha da época. Eles não tinham esse acesso que você tem hoje. Eles só podiam fazer o que dá para fazer. A gente só dá o que tem. Você tem que ser grato aos seus pais somente porque você nasceu. É aquilo que eu acabei de falar. O único canal entre o Criador e a criatura são seus pais. Se não fosse eles, você jamais teria sido gerado. Então preste atenção no que eu estou te falando. Você não é obrigado a carregar ninguém. Você tem que ter autogoverno, que significa governar a si mesmo. A partir do momento que você começar a cuidar da sua vida, você vai ver que as coisas que você fazia não fazem sentido. O que faz sentido é você prosperar, é você crescer como pessoa, é você passar de fase, é passar de nível. E crescer dessa maneira, você precisa parar com os bloqueios. Os bloqueios nada mais é do que o que te afasta de quem te criou. Por que não ter bloqueios, Paulo? Para se parecer ainda mais com quem te criou. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre todos os animais, todas as coisas e sobre tudo. Você nasceu para dominar. Você é imagem e semelhança. Você não é igual. Você é imagem e semelhança. E de fato, o que te afasta disso são bloqueios. E todos nós temos diversos bloqueios. Eu estou tocando nesses dois
que são dois que são uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Isso está tomando tudo de você. Então, eu sugiro que você se acerte com seus pais. Olha só, acertar com os pais não significa carregá-los. Você tem que entender que você é fruto. A árvore são eles. Se você constituiu sua família, você agora vai cuidar da sua família, que é sua esposa e seus filhos. Quando seus filhos crescerem, eles vão ser árvores da casa deles. Por enquanto, eles são frutos, se você já tem filho. Mas se você não tem, você só é fruto, você não é árvore. Você não tem que estar cuidando da vida de seus pais, você não tem que estar dando pitaco. Você não tem que estar tendo responsabilidades de tomar decisões por eles. Isso é egoísmo seu. Deixe o rio fluir. Você precisa cuidar da sua vida. Então você tem que conversar com seus pais e desbloquear. E entender que o que aconteceu no passado não foi culpa deles e muito menos culpa sua. Foi obra de bloqueios. Eu vou te dizer, mais de 80% de tudo que você carrega de bloqueios vem dos seus pais. São os pés bloqueadores. Pais, professores, pastores, padres. Esses aqui, ó, são pés bloqueadores. Entenda, você nunca foi bloqueado por coisas ou situações. Você foi bloqueado por pessoas. Por pessoas. E desses desbloqueios que eu já fiz, eu já melhorei tanta coisa na minha vida. Principalmente o relacionamento com o meu Criador e com a minha esposa. Depois que eu desbloqueei esses dois, que o primeiro deles foi com meu pai, meu amigo, minhas crises no meu casamento mudaram. Você sabe o que é ter crises por nada, você ser direito, honesto, trabalhador e fiel à sua esposa e ainda ter confusão besta que dá para separar um casamento? Pois eu vivenciei isso diversas vezes porque eu buscava na minha esposa uma coisa que eu não tinha no meu pai nem na minha mãe. E os relacionamentos nunca foram construídos de fato em plenitude, em união, em unidade. O meu casamento sobreviveu a diversas crises no decorrer desses últimos 8 anos. Mas por Deus, se não fosse Deus ele movendo as coisas e dando certo, a gente tinha separado, porque eu tinha um problema comigo achando que era minha esposa. Sempre culpando o outro. É muito mais fácil você culpar do que você assumir a responsabilidade. E foi isso que aconteceu. Eu jogava para ela a responsabilidade que ela tinha que fazer. Ela tinha que fazer porque era obrigação. Então, demorou tempo para eu aprender sobre isso. E hoje, com o entendimento que eu tenho, eu consegui passar de fase, consegui recuperar. De fato, o meu casamento tem 8 anos de casado, parece que eu estou com 1 ano. Existem problemas? Existem. Não tem perfeição. É um desafio o casamento. 2 cabeças diferentes, hormônios englobados, menstruação, TPM. Então você tem que entender que o casamento é uma coisa chamada unidade. Você tem que estar em unidade com a sua esposa e tocando as coisas juntos. Mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo objetivo. Tudo junto e unido para prosperarem. A minha esposa costuma dizer que eu sou o cara que empreendo dentro de casa e ela não quer empreender, mas ela acaba aceitando e segue junto. Ou ela vive o meu sonho e acaba que o dela vai ser aquilo ali. Porque é assim, porque já pensou se for um foco para um lado e outro para o outro, você não consegue a unidade, não consegue a plenitude. Então, para você entender um pouco mais sobre isso, você precisa entender o que você carrega de crenças limitantes, de bloqueios, que seu pai falou, que sua mãe falou. Enfim, são vários bloqueios que você carrega que você precisa começar a entendê-los, ressignificar e tocar o barco, tocar a sua vida. De fato, exercer o governo que você nasceu para ter. Eu tenho certeza que você quer mudar de fase, mas é como se tivesse uma corrente segurando você. Não fica triste não, eu estou aqui agora para te falar e te ativar. O objetivo desses vídeos aqui não é te mostrar fantasias, é te mostrar o que é possível, o que é real. E desses diversos bloqueios tem vários outros, escassez, necessidade de aprovação. Esse é uma desgraça, total desgraça. O bloqueio com meu pai, eu queria ser o melhor, eu queria ter o melhor. Porque meu pai olhou para mim e disse que eu não ia prestar para nada, que era culpa da minha mãe se eu não prestasse. Diversas coisas que uma criança não consegue assimilar naquela época, e ele também nem entende por que ele falou isso. Certa vez, a gente conversando, ele me perguntou, mas você é obrigado a cumprir aquilo que eu disse? Aí é como se não fizesse sentido o que ele falou, porque ele não sabe o que ele disse. E muitas vezes bloqueios são coisas banais, que você contando eles para alguém, você vai dizer, mas é uma besteira dessa. Mas é uma besteira para o outro. Para você foi uma desgraça. Para você foi a pior coisa do mundo. E aí você não sabe lidar com isso. Ninguém te contou isso. Você cresce dessa forma. Todo cheio de frustração, de problemas emocionais. Vai destruir todos os relacionamentos. Tem raiva do mundo. Nem entende por quê e nem tem como alguém te ajudar. Falta de conhecimento. Falta de conexão.
Falta mesmo de entender que você tem que aprender e ressignificar toda uma vida. Eu lembro que minha esposa disse, meu filho, eu vivi 30 e tantos anos de forma equivocada. E eu pego as palavras delas e uso para mim. Eu vivi 32 anos, 31 anos e meio de forma equivocada. Achando eu que era aquilo ali que tinha. De 1 ano e meio para cá, foi que eu comecei a, de fato, entender o processo. E ainda estou no processo. É uma luta diária por sabedoria, é uma ganância por conhecimento. Eu agora estou mergulhado. E entendendo, cada vez mais a gente vai tendo fome de aprender. E eu vou te falar uma coisa. É possível você ter plenitude independente da idade ao qual você está. Se você não tem filhos, você tem que aprender agora para não bloquear seus filhos. Se você já tem, começa a aprender para poder fazer os desbloqueios deles e não continuar bloqueando. Tudo isso é a falta do conhecimento. Você não poderia ser diferente. Eu também não. Só que ainda dá tempo. Eu estou aqui para te conduzir nesse processo. Olha, eu falei desses 3 bloqueios. Necessidade de aprovação é uma coisa que está ligada mais à sua autoimagem. O que você enxerga no espelho. Como você se vê. E aí, se você deixar a opinião dos outros entrar no seu coração, porque de fato a opinião é uma coisa que alguém emite e não tem compromisso com o resultado. Ele só faz falar. E às vezes as pessoas, quando elas estão falando de você ou te dando uma opinião, elas querem te travar, porque elas não querem avançar, têm preguiça ou zona de conforto, e aí não quer que você avance, mas quer que você desça para o degrau onde ela está. É muito mais fácil prosperar dar trabalho, pessoal. Viver bem dá trabalho. Viver com a sua esposa em harmonia dá muito trabalho. Gasta muita energia. E o teu cérebro ele acha melhor de ter conforto. E as pessoas que estão ao teu redor, tem muitas delas que não querem o teu bem. Ou a grande maioria. Toma cuidado com isso. Começa a conectar com gente nova. Começa a subir de nível. Porque se você acha que só existe bloqueio na esfera lá paterna, não existe. Eu falei 80%. Existem outros bloqueios que não são seus pais que colocam. E eu falei desse pouquinho para não ficar muito extenso o vídeo. Depois a gente pode voltar a falar sobre bloqueios em um outro vídeo. Mas eu falei desses 3, mas tem vários. Eu desbloqueei mais alguns. Depois eu vou contar para vocês para não ficar extenso demais. E se esse conteúdo de fato faz sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, deixa seu comentário aqui embaixo de onde você fala, quais são os bloqueios que você acha que tem, quais são os travamentos, os cadeados que você precisa destravar na sua vida para de fato você viver o que você nasceu para viver. Meu nome é Paulo e eu sou aqui para te ajudar nesse processo. Então, tamo junto, até depois do fim.